Bom dia, meu povo, paz e graça, saúde. Hoje, domingo, 30 de junho, não gravamos semana passada, pois estávamos gripados, com voz embargada. No último vídeo, coloque Deus em primeiro lugar e a prosperidade é consequência. No vídeo de hoje, vamos falar de maldições e desobediências. Amém? E assim encerrando o vídeo sobre essa série. Amém, irmãos? Já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Amém? Título, então, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Título do texto: Castigos por desobediência. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito tu serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição e turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazeres, até que sejam destruídos e até que repentinamente pereça por causa da maldição das tuas obras com que me deixastes. Amém. Lamento informar todos os irmãos ouvintes que nós todos já nascemos embaixo dessas maldições. Mas, irmão Sérgio, não me conta isso. É verdade. Todos nós já nascemos embaixo da desobediência e da maldição. E eu vou explicar isso com outro texto. Amém, irmãos? Vamos ler. E por causa dessas maldições, quem na vida não passou por momentos difíceis e quando passou por esse momento não sentiu um peso nas costas, assim como se estivesse carregando o pecado do mundo inteiro, né, sobre as costas. Eu já tive esse sentimento, você não? E aí é comum alguém chegar e dizer, ou até mesmo passa pelo nosso pensamento, né? Mas será que eu fui muito pecador em outras vidas? Será que eu atirei pedra na cruz? É o que se diz hoje em dia, né? Quando se sente esse peso nas costas. E isso é o peso do pecado e o fruto da desobediência. E nesses momentos difíceis, a gente normalmente se queixa para um amigo, para uma amiga, e não vai faltar pessoas para lhe aconselhar. Você precisa de ir num terreiro, tomar um passe e fazer um banho de descarrego. Meu amigo, minha irmã, não faça isso, porque aí sim essas maldições virão com mais pressa sobre você, pois Deus proíbe frequentar esses lugares, Deus proíbe consultar os mortos, Deus proíbe consultar os espíritos, Deus proíbe consultar demônios, Deus proíbe consultar imagens de escultura
E por causa disso, por causa dessa desobediência, quando o povo de Israel se afastou de Deus, é que todas essas maldições vieram então sobre o povo. E eu vou explicar isso com outro texto, amém? Vamos lá para Gálatas 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 5 em diante. Gálatas capítulo 3, verso 5 em diante. Vamos fazer a leitura, amém? Diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer as coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amém. Vamos pular lá para o versículo 19. Diz assim: logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, de Jesus Cristo. Ora, o medianeiro não o é de um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte ou de maneira nenhuma, porque se dada fosse uma lei que pudesse salvar ou vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos nós guardados debaixo da lei, encerrados para toda aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei encerrou a todos debaixo da lei. E porque escrito estava que todos que não permanecessem na lei era maldito, então diz que Cristo fez maldição por nós. Veja só no versículo 3 ali: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo,
e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Porque nós todos nascemos debaixo da lei e debaixo dessas maldições. Porque a lei diz em Isaías, diz que era mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. E o total de todas as leis e ordenanças do Torá, dos 5 livros do Pentateuco, era o total de leis eram 613 leis. Imagina 613 leis e ordenanças que todo o povo tinha que se cumprir. Mas o que aconteceu com o passar dos anos e o passar dos tempos, o povo começou a oferecer sacrifícios com defeito, e a lei de Deus pedia animais perfeitos. E com o passar dos anos, o povo começou a se distanciar de Deus e das suas leis, e começou a usar de má vontade e desinteresse, e começou a oferecer animais com defeito, animais cegos, bezerros mancos, novilhos, cabritos, cordeiros cegos com defeito de nascença. Então Deus começou a levantar os profetas e dizer: olha, as ofertas que esse povo está me oferecendo não me agrada mais. E suas festas solenes, os seus sacrifícios estão me causando enfado e nojo e vontade de vomitar. Então, o próprio povo, ouvindo isso, começou a abandonar a Deus, começou a abandonar suas leis. Mas não era Deus que estava errando, eram eles que estavam se distanciando de Deus e oferecendo animais com defeito, animais impróprios para o sacrifício. Então o coração do povo já estava longe de Deus. Então Deus começou a rejeitar essas ofertas. E diz lá em Romanos 3, de 10 a 26, diz então que Deus olhou para a terra e não havia mais quem buscasse a Deus. E diz que Deus olhou e disse: não há um justo sequer, um justo que faça o bem, um justo que busque a Deus, um justo que cumpra a minha lei. Então a lei envelheceu e agora então Deus precisava resgatar esse povo perdido. Então ele enviou Jesus. Jesus é a nova aliança. Entende? Porque precisou que Jesus viesse. E a lei serviu de aio e nos conduziu a Cristo. Quem é o aio num casamento? O aio é aquele que leva as alianças, né, ao casamento, para o casamento se realizar. Então a lei serviu de aio até que viesse o autor da nova aliança, Jesus Cristo, o Senhor, né? Então, diz que Deus olhou lá em Romanos 3:10 e Salmos também 14, 2 e 3 fala disso, e não havia um justo sequer. Então precisou Deus enviar seu filho, nascido de homem, né, para condenar o pecado no seu corpo, na sua carne, na sua cruz. E diz assim então que a cédula que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Ele se fez maldição por nós. Ele assumiu o nosso lugar. Para quê? Para que as bênçãos então hoje chegassem até nós, né? E em Efésios 1, 3, 14 diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória! Aleluia! Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores, somos mais do que abençoados, porque Ele veio para isso. Ele pagou a nossa transgressão, Ele pagou o preço da nossa transgressão, e esse era preço de morte. O preço da transgressão era preço de morte. Todo aquele que não permanecesse naqueles 603 mandamentos e ordenanças, a maldição era a morte, e a maldição era que tudo que colocasse a mão seria maldito. Tudo dava errado. Entende por que você, longe de Deus, faz planos e dá errado, o seu casamento dá errado, a sua faculdade dá errado, o seu trabalho dá errado.
Porque só tem uma maneira de ser abençoado, de sair debaixo das maldições da lei. É Cristo Jesus. Amém? Por isso que Jesus, quando Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, Evangelho segundo João, capítulo 3, quando Nicodemos, que era o mestre de Israel, foi ter com Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para nascer de novo, para servir a Deus? E aí Jesus responde para ele: por isso vos digo, necessário é vos nascer de novo. Então, esse novo nascimento só acontece através do novo batismo em Jesus Cristo, do arrependimento dos pecados e do batismo em Jesus Cristo. Então se nasce de novo. E aí, então saímos debaixo das maldições da lei e agora somos nova criatura em Cristo Jesus e somos abençoados. Glória a Deus. E agora então não precisa correr atrás de bênção. Eu sei, tem irmãos, tem irmãs que vivem correndo atrás de profeta e de campanhas e que lá vai ser usado o irmão tal é profeta, o irmão revela, o irmão entrega a bênção. Mas em Deuteronômio 28 diz assim: e essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Então não precisa você ficar correndo atrás de bênçãos. As bênçãos, elas virão sobre nós e nos alcançarão, porque somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas alturas celestiais em Cristo Jesus. Assim, amém, como está escrito em Efésios 1, 3, de 3 a 14. Amém? E agora eu e você, então, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos. Deus nos abençoou em Jesus Cristo. Mas é uma escolha. É uma escolha. Em Deuteronômio 27, ali atrás, vamos fazer a leitura ali. Deuteronômio 27. Amém, irmãos? Levítico 26. Levítico 26. É Deuteronômio 30. Os irmãos perdoam pelo erro aí. Eu tenho visto que esses erros têm acontecido de troca de versículo. Nós estamos procurando melhorar. E também eu digo para os irmãos que isso torna o trabalho, os vídeos mais autênticos, porque eu não uso inteligência artificial e não gosto. Imagina se eu vou fazer um vídeo aqui para os irmãos e os irmãos acham que sou eu que estou pregando para os irmãos e ensinando e é um boneco artificial.
Então, isso não traria autenticidade, né, para o trabalho, e nem um trabalho mais honesto, vamos dizer assim, né? Então, esses erros acontecem porque são 66 livros, né, e muitos versículos e capítulos. Então a gente troca, mas procuramos acertar na maioria das vezes. Deuteronômio 30:11 diz assim: você que usa desculpa, né? A lei do Senhor é bem patente, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, tampouco está longe de ti. Não estás no céu para dizeres quem subirá por nós aos céus, e que nos traga-lo e nos faça ouvir, para que façamos, nem tampouco está além do mar, para que disseres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Veja o versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio, diz assim: vês aqui, que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Oh, glória a Deus. Então é uma questão de escolha. Eis que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas, ou a maldição para que morras. E aqui entra o livre-arbítrio, que todos falam, mas Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio, sim. Não quer ouvir a Deus? Tudo bem, mas saiba que essas maldições virão sobre ti e estão aqui no livro da lei. E Deus encerrou a todos debaixo da lei. Mas em Jesus Cristo, ele nos abençoa. E este é o livre-arbítrio que todo ser humano tem. Ou ouve a Deus ou não ouve. Mas se não ouve, temos que arcar com as consequências. Amém? Mas ainda quero lembrar que todos os irmãos que já são abençoados em Jesus Cristo e que já têm as bênçãos do Senhor através de Jesus Cristo, que agora não precisamos temer nem feitiço, nem feitiçaria, nem o azar. É aquela superstição, eu não passo por baixo de escada porque dá azar, eu não gosto quando o gato preto passa na minha frente. Isso não é superstição para crente, amém? Crente não crê nessas coisas, porque nós somos mais do que abençoados em Cristo Jesus, amém? Como eu disse lá em Efésios 1:3, em Cristo somos abençoados com todas as sortes de bênção. O que me faz lembrar muito aqui numa passagem na Bíblia, né, numa história da Bíblia, onde está lá em Números 23, de 20 a 23, capítulo 23, versículo 20 a 23, que conta a história de um rei chamado Balaque, né, o rei dos Moabitas. E Israel, então, tinha saído do Egito e agora Deus disse que ele ia possuir a terra e ele estava expulsando todas as nações e vencendo todas as nações poderosas e poderosos exércitos, como foi também a cidade de Jericó, que Josué tomou, a cidade que era uma fortaleza com muros de pedras de mais de 3 metros de altura. Então agora o rei Balaque ficou sabendo que Israel estava acampado e estava vencendo todas aquelas nações.
E havia um profeta de Deus chamado Balaão, e morava próximo, então, a cidade desse rei, os Moabitas, e aí Balaque toma, então, os principais, os anciãos do povo, os príncipes do povo, com presentes, com ouro, com prata, e vai até a presença do profeta Balaão e diz e faz uma proposta para o profeta Balaão e diz assim: olha, eu sei que quem tu abençoares é abençoado e quem tu amaldiçoares é amaldiçoado. E então tu vem comigo e eu te levarei num lugar alto que tu possa ver o povo de Israel acampado, e de lá tu amaldiçoa esse povo para mim e eu te pagarei e te honrarei com muitos presentes. E então agora esse profeta ele vai consultar a Deus e se ele pode ir amaldiçoar o povo de Israel. E então ele vai consultar a Deus e Deus diz para ele: não irás com ele, não amaldiçoarás esse povo, porque esse povo é bendito. E tu não pode amaldiçoar esse povo. Mas então diz que o rei dos Moabitas, Balaque, ele insistiu muito e o profeta foi. O profeta foi com eles. Meu Deus, e diz então que o profeta vai passar por um corredor apertado entre a rocha, e aí montado num burrinho, no seu burrinho de cavalgadura, né, de montaria. E diz que o burrinho ele vê o anjo de longe com a espada desembaiada, pois claro, Deus disse que não era para ele ir. E então o burrinho vê o anjo de longe e empaca, e não passa, e não anda de jeito nenhum, e não passa aquele lugar. E então diz que o profeta ele começa a espancar com o cajado o burrinho, a ponto de que o anjo ficou com dó do burrinho, e o anjo entra no burro e agora o burro fala. O burro fala com o profeta. E o anjo diz assim: tu não vê que o burro me viu de longe e se ele tivesse passado por mim, certamente eu teria te matado? Pois ele não pode passar por mim. Então diz que o profeta agora se arrepende e aí, mas ele insiste ainda e vai mais adiante por 3 vezes. Ele sobe lá na penha e Balaque insiste com ele, amaldiçoa esse povo, e quando ele vai amaldiçoar, diz que Deus toma a boca desse profeta e Deus só abençoa aquele povo. Deus só diz: será bendito aqui, tu será bendito ali, tu será bendito, e ele não consegue amaldiçoar o povo. E aí então ele tenta a segunda e terceira vez, e na terceira vez ele insiste, e aí ele diz assim: olha, eu te disse que o Balaque então fica irritado, o rei dos Moabitas fica irritado, e disse: eu te trouxe para amaldiçoar esse povo, e já 3 vezes tu abençoa esse povo. E então aí o profeta então toma uma postura, uma decisão, e diz assim: eu já te disse que eu não posso amaldiçoar esse povo, pois esse povo é bendito do Senhor. E diz assim no final, e Deus diz assim no final: não contra Jacó, ou seja, contra a descendência de Abraão, eu e você que somos descendentes de Abraão pela fé, diz assim: contra Jacó não vale feitiço nem encantamento, oh, glória a Deus. Então agora o profeta ele cai em si e diz assim: eu não posso transpassar o mandado do Senhor, pois o que Deus abençoou está abençoado e eu não posso amaldiçoar. Oh, glória a Deus. Então, irmão, não precisa correr atrás de bênção, não precisa andar atrás de profeta e não precisa temer também por superstição alguma coisa, não precisa temer feitiçaria, feiticeiro, maldição. Agora em Cristo Jesus você é abençoado e Deus é com você por onde quer que fores. Lembre-se, contra Jacó não vale feitiço e nem maldição e nem encantamento, porque nós somos os benditos do Senhor, a sua igreja amada, em Jesus Cristo o Senhor. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir ou quiser, e que essa história que está lá em Números 23, 20
a 23 possa recuar no seu coração nesse dia de hoje, nesse domingo, porque nós somos benditos do Senhor e somos abençoados com todas as sortes de bênção nas alturas celestiais em Cristo Jesus. Assim escreveu Paulo aos Efésios 1, capítulo 1 e verso 3. Amém? Glória a Deus e até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir e o quiser. Amém.